Fala, queridos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no nosso Direto e Reto para responder uma pergunta, de um de vocês, quem sabe hoje é a sua pergunta. E a pergunta de hoje é: Pastor, existe algum tipo de pecado que não tem perdão? Essa é uma das perguntas que muitos de nós temos, na verdade, e a gente tem às vezes aquele medo, de cometer algum tipo de pecado, não receber o perdão e não ir para o céu. E eu separei aqui alguns textos para embasar a resposta àquilo que eu acredito. E ele diz assim, Mateus 12:31. Talvez seja por isso a sua pergunta aqui, Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Durante muito tempo, quando eu era criança, eu achava que falar, blasfemar contra o Espírito Santo era virar e falar assim: ah, Espírito Santo, você é ruim, ah, Espírito Santo, você é bobo. Eu sempre pensava que era direcionar alguma palavra desse tipo. E ao longo desse tempo, ouvindo muitas pessoas, eu cheguei à conclusão que não é isso que a Bíblia está dizendo. Porque quando nós falamos sobre salvação, quando nós falamos sobre tudo aquilo que a Bíblia deixa claro para nós, nós vamos ver algo um pouquinho diferente. E se você ler comigo lá no livro de João, capítulo de número 16, no verso de número 8, ele diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado de não crer em mim. Quando nós falamos sobre salvação, muitas pessoas elas não entendem muito bem isso. Alguns chegam até o ponto de dizer que nós precisamos fazer uma regressão para pedir perdão dos nossos pecados, até mesmo dentro do ventre do nosso pai e da nossa mãe. Mas eu quero dizer que se isso fosse um fator decisivo para ser salvo, seria impossível cada um de nós sermos salvos. Por quê? Porque, querido, é impossível lembrarmos de todos os pecados. Se nós tivéssemos que escrever em um papel e queimar, ou se nós tivéssemos que lembrar de cada um e confessar, nós nunca seríamos salvos, porque a própria ciência diz que ao longo da nossa vida, os nossos neurônios eles se perdem e a carga de memória se perde juntamente com ele. E é por isso que João, aqui 16, ele diz que a salvação não vem de confessar todos os pecados, mas a salvação vem de começar a crer uma vez que nós não criamos. Jesus diz que esse passar a crer não é uma ação do Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. E qual pecado ele diz? Do pecado de não crer. Agora você fala, por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Porque blasfemar contra o Espírito Santo, se nós pudermos traduzir aqui no português bem claro, é a mesma coisa que você negar a existência ou deixar de crer nele. Uma vez que eu virei as costas, a frente, a minha face para Deus, aceitei a Jesus, o Espírito Santo trabalhou no meu coração, eu passei a crer e eu agora viro as costas, não é para Deus, não creio mais na ação do Espírito Santo. O Espírito Santo já não pode mais trabalhar no meu coração com relação a esse convencimento. E uma vez que a ação do Espírito Santo já não mais é real na minha vida, eu não vou mais passar a crer e por isso eu não vou desfrutar desse perdão. Se a gente ler lá em 1 João, capítulo de número 2, eu separei aqui o texto, no versículo de número 1 ele diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo o mundo. Você percebe que quando João ele escreve aqui, ele não fala sobre uma categoria de pecado que tem perdão e uma outra categoria de pecado que não tem perdão. Por quê? Para aqueles que estão crendo e porventura erram, a Bíblia diz que o Espírito Santo, por estar agindo em nós, nós vamos ter esse arrependimento, e uma vez que esse arrependimento ele existe, o sangue de Jesus mais uma vez nos lava, nos perdoa, como uma vez ele morreu na cruz para o pecado, não apenas um, mas pelo pecado de todo mundo, que João está dizendo aqui. Então não importa qual é o erro, nós podemos ser perdoados. Mas uma vez que eu viro as costas
para Deus, viro as costas para o Espírito Santo, eu deixo de crer, esse perdão já não mais alcança a minha vida. Então você pode, talvez, você que fez a pergunta, pode estar dizendo assim: pastor, eu menti, eu tenho perdão? Tem, se arrepende, pede perdão para Deus, está tudo bem, continua a vida, abandona as práticas do velho homem. E isso vale para quem se prostituiu, para quem roubou, para quem fez qualquer tipo de pecado. Não importa aquilo que você fez ou cometeu, o sangue de Jesus, aquilo que ele fez na cruz do Calvário, é grande o suficiente para mudar a sua vida, mudar a minha vida e nos perdoar de tudo. Então, para a gente resumir aqui, pastor, tem algum pecado sem perdão? A Bíblia diz que virar as costas para o Espírito Santo, negar a existência dele, na ideia de blasfemar, isso te coloca em um local onde a ação dele já não pode mais existir na sua vida, uma pessoa, o coração já não irá mais se arrepender e por isso é bem possível que você já não tenha mais ali o seu lugar no céu, né? Não estou dizendo que perder a salvação é fácil, nós sabemos que isso é algo muito difícil, né? Mas depende de uma decisão. Assim como nós ganhamos a salvação por aceitar a Deus, aceitar aquilo que Jesus fez, o Espírito Santo, não é? Se nós viramos as costas, nós também perdemos essa salvação. Uma vez salvo, sempre salvo? Não. A Bíblia diz que existem pessoas que decaíram dessa condição de salvação. Então, só para a gente deixar claro aqui, não é? Existe perdão para tudo aquilo que você pode estar fazendo, desde que você não vire as costas para Deus. Nenhum pecado é grande demais, não é que passe o tamanho do amor de Deus sobre a sua vida. Pastor, mas eu já errei 2, 3, 4 vezes na mesma coisa. Muitas vezes a falta não é de transformação na nossa vida, não é da falta de arrependimento, mas é da falta de crescimento. Muitas vezes você tem se arrependido sim, tem pedido perdão, mas não tem buscado ajuda para os seus líderes, dos seus pastores, ajuda dentro da Bíblia, dentro de bons livros. Eu quero te encorajar a fazer isso, porque uma criança, uma vez que ela não crescer, ela vai continuar a errar nas mesmas coisas. Isso não significa que pelo fato dela voltar a errar, que ela não se arrependeu no primeiro momento. Ela até pode ter se arrependido, mas a falta de crescimento nos mantém nessa condição de erro. Então eu quero te incentivar hoje, comece a crescer, comece a avançar. Como Paulo mesmo diz, quando eu era menino eu fazia coisas de menino, mas agora que eu me tornei homem, eu abandonei essas coisas de menino. Abandone o seu passado, abandone aquilo que é ruim, peça perdão para Deus de tudo aquilo que talvez hoje você tenha feito de errado e querido, se prepare, se abra para viver algo sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Deixe seu comentário aqui, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Siga também lá no Instagram, Leandro Machado. Nós estamos recebendo lá as perguntas. Manda lá a sua dúvida e talvez, quem sabe no próximo vídeo já é a sua pergunta que nós vamos estar gravando aqui, tá bom? Amo vocês, fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo, no nome de Jesus.